Se você está começando no mundo dos investimentos agora, provavelmente um dos primeiros termos que você teve contato foi o do Tesouro Direto. E além disso, grande parte das pessoas passam por uma trajetória comum na hora que elas estão começando a investir. Normalmente elas começam mesmo pelo Tesouro Direto, depois renda fixa, até chegar, por exemplo, nas ações e fundos imobiliários. E essa é uma trajetória que muitas pessoas fazem, inclusive foi a trajetória que eu percorri ao longo da minha vida nos investimentos. Eu pessoalmente acredito que esse é um excelente caminho porque permite que as pessoas comecem aos poucos. De pouquinho em pouquinho elas vão entrando cada vez mais no mundo dos investimentos, conhecendo primeiro alguns, depois outros produtos financeiros e vão do mais simples, do mais seguro até o mais arriscado, quando elas já têm um pouco mais de confiança, já têm um pouco mais de conhecimento sobre o mundo dos investimentos. Então, se você é uma das pessoas que está começando agora, você precisa entender a fundo sobre o Tesouro Direto. Eu nunca falei disso aqui no canal, então eu queria inaugurar esse tema aqui com grande estilo, trazendo para vocês um guia definitivo de como ganhar dinheiro no Tesouro Direto. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te trazer um guia completo sobre o Tesouro Direto e todos os títulos que são negociados lá dentro. O Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA e também como que você pode escolher qual desses títulos é melhor para você, qual que é melhor para cada objetivo de vida que você tenha. Então vai ser muito bom esse vídeo, fica comigo até o final. Mas antes eu queria te pedir para deixar o like aqui embaixo. Eu te ajudo trazendo esse conteúdo de valor para você completinho, com todas as informações que você precisa e você retribui só deixando o like aqui, apertando o botãozinho para eu entender que esse conteúdo realmente é bom para você, você curte esse tipo de conteúdo, para eu trazer outros relacionados a esse também, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é o Tesouro Direto, né? Muita gente acha que o Tesouro Direto é um investimento, mas na verdade ele não é um investimento. Na verdade, ele nada mais é do que uma plataforma, um programa do governo que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos. Então você não investe no Tesouro Direto, você entra no Tesouro Direto para investir em alguns títulos do governo. E aí lá dentro do Tesouro Direto, igual eu já mencionei, você vai encontrar vários títulos e os principais deles são o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, que eu vou falar as principais características de cada um deles ao longo desse vídeo. E o curioso, o mais interessante sobre esses investimentos é que eles são caracterizados como os títulos mais seguros do mercado por serem emitidos pelo Tesouro Nacional. Então, na questão do risco de crédito, que é o risco do calote, o risco do Tesouro não te pagar, da instituição que você emprestou dinheiro não te pagar, os títulos do Tesouro são os que possuem o menor risco de crédito. E além disso, eles também, alguns dos títulos possuem um risco de mercado, que é o risco da variação do preço antes do vencimento, mas eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso ao longo do vídeo. Então, basicamente, para você investidor que está investindo no Tesouro Direto, o que está acontecendo? Você está literalmente emprestando o seu dinheiro para o governo e ele vai te devolver o dinheiro lá no vencimento ou na hora que você resgatar o dinheiro mais os juros. Então você está financiando o governo e ele vai te remunerar por isso, por pegar o seu dinheiro emprestado. E aí, por ser um tipo de investimento de renda fixa, você vai sofrer a tributação do imposto de renda no momento do resgate. Então, a partir do momento que você vai deixando cada vez mais tempo investido, o tanto que você vai pagar de imposto de renda, a alíquota do imposto de renda vai reduzindo. Então, vai seguir mais ou menos essa tabela que eu vou colocar aqui, que no começo você vai pagar 22,5% de imposto sobre o seu lucro e na hora que passa de 2 anos investido, você só paga 15%, de acordo com a data do resgate. Então, se você investiu hoje para resgatar daqui 6 meses, você vai pagar os 22,5%, mas se você investiu hoje para resgatar daqui 5 anos, por exemplo, você só vai pagar 15% de imposto de renda. O primeiro título que eu vou falar aqui é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic nada mais é do que um título que vai render exatamente a taxa Selic do período. Então, na medida que o tempo vai passando, você vai acumulando seus rendimentos proporcionais àquele período que você deixou investido à taxa Selic. Então, vamos supor que a taxa Selic esteja em 5% ao ano, no momento está na casa dos 2%, mas se ela estiver em 5% ao ano e você deixou
o título investido por 6 meses, então você vai receber o equivalente a 6 meses, que seria 2,5%. E aí depois, se a taxa Selic variar, você acumula aquele resultado que você teve até então, e a partir do momento que a taxa Selic variou, os próximos períodos você vai ser rentabilizado, vai acumular um rendimento proporcional a essa nova taxa Selic. E aí justamente por esse fato de render aproximadamente a taxa Selic de cada dia, ser um título pós-fixado, é um título que tem uma baixíssima volatilidade. Isso significa que o preço não vai variar muito ao longo do tempo. Ele vai sempre subindo de pouquinho em pouquinho, sem sofrer nenhuma queda, por exemplo, em algum determinado período, como pode acontecer nas ações. E é exatamente por esse motivo que o Tesouro Selic é o mais indicado de todos os títulos que a gente tem na economia para se colocar reserva de emergência. Por quê? Você vai investir lá, você não corre o risco de não resgatar o dinheiro de volta, até corre, mas é um risco muito baixo e qualquer outro lugar que você colocar o seu dinheiro vai ser um risco muito maior do que esse. Então, se você deixar o dinheiro no banco ou qualquer outra coisa do tipo, o risco de você pegar o dinheiro de volta vai ser maior porque o Tesouro Nacional é o emissor mais seguro do país, afinal, se ele quebrar, o Brasil acabou. Então você tem essa condição, qualquer problema, ele pode, por exemplo, cobrar mais impostos para pegar esse dinheiro e te pagar, ele pode aumentar a dívida pública, ele pode emitir dinheiro, enfim, tem muita coisa que ele pode fazer, vai ter alguma consequência em relação a isso, mas ele consegue te pagar em qualquer situação dessa, no mais extremo que aconteça, você tem condições de receber esse dinheiro de volta. E aí outra coisa que é interessante falar também é que todos os títulos do Tesouro possuem a liquidez de D+1. O que isso significa? Que a partir do momento que você solicitou o resgate, o dinheiro vai cair na conta da sua corretora no dia útil seguinte. Então, se você pediu resgate na quinta-feira, vai cair na sua conta na sexta. Se pediu na sexta, vai cair na segunda e por aí vai. O segundo título que eu vou mencionar aqui é o Tesouro Pré-fixado. E como o próprio nome já fala, ele tem a sua rentabilidade pré-fixada no momento da compra. Então, no momento que você investiu o seu dinheiro, você já sabe exatamente qual que vai ser o seu retorno ao longo do período e quanto que você vai resgatar lá na frente, caso você segure o seu título até o vencimento. Mas como ele é um título pré-fixado, se você não segurar até o vencimento e quiser resgatar antes do vencimento, pode ser que você não resgate exatamente aquela rentabilidade prometida, né? Você pode resgatar mais ou pode resgatar menos de acordo com as condições do mercado. Eu não vou aprofundar muito nisso porque é um tema mais complexo, um pouco mais aprofundado, mas se você quiser pesquisar sobre isso, chama marcação a mercado, esse fenômeno que acontece. Então, digamos que você queira resgatar antes do vencimento, você pode resgatar com uma rentabilidade melhor do que a que você contratou ou até mesmo no prejuízo, dependendo do cenário. Mas caso você segure até o vencimento, e é o mais indicado, em grande parte das vezes, você vai receber exatamente aquilo que foi prometido no momento da compra. O terceiro título que eu vou falar aqui é o Tesouro IPCA+. E como o próprio nome já fala, ele vai render o IPCA mais uma taxa pré-fixada. O IPCA é o principal índice de inflação aqui do Brasil. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, se você tiver interesse de conhecer também, é só procurar lá que você encontra tranquilamente. E aí, a grande vantagem desse título do Tesouro IPCA é o fato justamente que ele vai render sempre acima da inflação. Então ele vai trazer para a gente um ganho real. Não importa qual seja a inflação do período, a gente sempre vai ganhar poder de compra ao longo do tempo. Então, não importa, por exemplo, se o seu dinheiro rendeu 10% ao ano. Se a inflação daquele período foi de 15%, você não ganhou dinheiro, você não ganhou 10%. Na verdade, o seu poder de compra reduziu 5%. Então é sempre importante a gente analisar o nosso rendimento e comparar com a inflação do período, e o melhor de tudo é que esse título aqui, o Tesouro IPCA, ele sempre vai render mais do que a inflação. Então não importa o que aconteça, se a inflação for de 10%, você vai ganhar os 10% mais uma taxa pré-fixada que é definida no momento da compra. Se a inflação for 40%, você vai ganhar os 40% mais a taxa pré-definida no momento da compra. E aí, exatamente por isso, por essas características de ter um ganho real, proporcionar um aumento do poder de compra, esse é um título excelente pensando no longo prazo, para a aposentadoria. E é exatamente esse é o
mais indicado para esse tipo de título e, inclusive, você vai ver que o Tesouro IPCA, na maioria das vezes, vai ter um vencimento mais longo. Então, você pode entrar lá no site do Tesouro que você vai ver que tem um título Tesouro IPCA que tem um vencimento em 2035, 2045 e por aí vai. São muitos anos até chegar ao vencimento. E aí, quando utilizar cada um desses títulos? Basicamente, uma regrinha de bolso é o seguinte: o Tesouro Selic é um tesouro muito indicado principalmente para reserva de emergência e para objetivos de curto prazo, que você não sabe se vai precisar resgatar o dinheiro ou não, ou até mesmo que você sabe que vai precisar em até 1 ano, 2 anos, por aí vai. Já o Tesouro Pré-fixado, ele é indicado para um objetivo que você sabe exatamente o dia que você vai precisar do dinheiro e você coloca para você resgatar esse dinheiro lá no vencimento um pouquinho antes de você precisar desse dinheiro. Mas cuidado para não precisar desse dinheiro antes do vencimento, porque pode ser que você resgate ou no lucro ou no prejuízo. Então é sempre mais indicado, principalmente para quem está começando, deixar lá até o vencimento para não ter muito problema em relação a isso. E o Tesouro IPCA, igual eu mencionei, é objetivos de longo prazo. Você quer ter um ganho real sempre acima da inflação e manter e ainda aumentar o seu poder de compra. Tanto que o prazo de cada um desses títulos até indica um pouco isso. O Tesouro Selic, ele tem um vencimento um pouco mais curto, mas você até pode resgatar antes. O Tesouro Pré-fixado, ele tem um vencimento um pouco mais de médio prazo, ali uns 5, 6 anos, e o Tesouro IPCA é vencimento acima de 10 anos. Então, se você deixar até o vencimento, você está cumprindo muito bem o objetivo pelo qual aquele título foi proposto. E o melhor de tudo é que, mesmo tendo a incidência do imposto de renda que eu mencionei no início do vídeo, os títulos do Tesouro vão, em 99% dos casos, render mais do que a poupança. Então, não faz sentido, na minha visão, você deixar o dinheiro, por exemplo, na poupança, porque ela vai render menos e tem um risco maior do que os títulos do Tesouro. Então, sempre busque o maior retorno para o menor nível de risco, e os títulos do Tesouro são excelentes nesse quesito, principalmente se a gente comparar com a poupança. Por isso, se você curtiu esse vídeo, se até mesmo tem algum conhecido que investe na poupança, mostra esse vídeo para ele, porque ele precisa urgentemente conhecer os títulos do Tesouro Direto, que são os títulos mais seguros da economia aqui no Brasil. Eu tenho certeza que ele vai gostar e vai te agradecer muito por isso, beleza? Então é isso, se você é novo aqui no canal, se inscreve também, não esquece de deixar o like e eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.